E aí, gente, estou publicando esse vídeo dentro de um projeto pessoal de tentar, como posso dizer, divulgar alguns conteúdos que venham apresentando em comunicações de GT, né, em eventos acadêmicos. Dentro de um interesse de, uma, de um diálogo, né, que a gente que está na atividade remota perdeu um pouco, né, sem ter esse espaço acadêmico que antes a gente tinha quando era presencial, que eram discussões tão ricas, né, para os nossos trabalhos. Então eu tento divulgar para que abra canais de discussão acadêmica sobre isso, né. Esse de hoje é uma comunicação que eu fiz para a semana de antropologia da Universidade Federal de Sergipe. E essa síntese, obviamente, esse vídeo é uma síntese do conteúdo, vai ter por título a síntese de tradição e modernidade no centro de Mossoró. Bem, é uma visão das ciências sociais. Eu sei que existem visões sobre esse tema da geografia urbana, da história, e que provavelmente vai trazer outras formas de enxergar, mas também particularidades, vai poder me corrigir em algumas coisas, né? Mas essa visão, ela tem uma intenção específica, né, das ciências sociais e de um projeto individual, na verdade pessoal, de estudo do processo de construção na cidade de Mossoró de lugares excluídos, né? Então, a partir dessa pergunta, né, onde estão os homens comuns da cidade de Mossoró, né, como se deu a construção de lugares excluídos na cidade de Mossoró, é que eu venho paralelamente, né, claro, existe parte da minha dissertação que aborda isso, mas paralelamente tentando estudar isso na história da cidade, partindo da visão da ciência, partindo das ciências sociais. Então, bem, tradição e modernidade no centro da cidade de Mossoró, explicando cada coisa, né? Primeiro, a concepção de modernização, de modernidade que eu parto é que ela não faz parte de uma construção intelectual ali positivista, né, ou burguesa, ou ocidentalista, de pensar que a modernidade é um fato dado, que as sociedades que ainda não são modernas estão no estágio anterior, né, que, é, que uma sociedade específica pode levar a modernidade às outras, né? Isso, existe essa visão naturalizada do que é modernidade. Mas eu acredito, e essa é a tese que defendo nas minhas argumentações teóricas, é de que a modernidade é uma construção cultural, ela acessa uma gramática simbólica e cultural, né? Ela acessa para criar, para estabelecer é, como posso dizer, pré-requisitos para ser moderno, né? Mas isso é uma visão etnocêntrica, sobretudo, do que uma estrutura social. Então, se é assim, ela é um discurso, ela trata-se de um discurso que é muito mais variável, né? Conforme tempos, espaços e, obviamente, se é tempos conforme a história. E o centro da cidade, eu quero abordar aqui especificamente, né, a Rua 30 de Setembro, né, por ser uma das ruas mais antigas da cidade, né? Então, acredito que é bem interessante para pensar no discurso de modernidade a partir dela e a partir de uma visão presentificada, obviamente, mas para pensar nas suas transformações, né, conforme esse tempo. Bem, a tradição, tal como moderna, então, ela é muito mais de contextos e, sobretudo, pensa-se que o que é tido como tradicional é a partir do estabelecimento do que é do discurso modernidade. Então, quando chega um discurso modernidade em Mossoró, né, pelos teóricos que estudam isso, pelos historiadores, sobretudo, né, é a partir do empório comercial que eles trazem também toda uma concepção que estava vigente na época, a gente está falando de 1850 mais ou menos para frente, né? E de que são princípios desses comerciantes ligados a cosmopolitanismo, ligados a uma ideologia positivista, e eles acreditavam sim, dentro do seu capital cultural, serem capazes de trazerem certas liberdades para a cidade, né?
certa capacidade intelectual para a cidade, e aquilo que existia antes, as estruturas eram tradicionais e deveriam ser modernizadas. Mas além disso, o discurso de modernidade tinha algumas vitrines para se mostrar moderna, né? Então, pensando sobretudo, né, em algumas dessas vitrines, como o trilho do trem, o embelezamento da cidade, a energia elétrica, né? São coisas que é moderno, né? E aqui moderno é um pouco diferente do que desenvolvimento ou desenvolvido, são coisas diferentes, né? O desenvolvimento está muito mais ligado a um discurso econômico, de indicadores econômicos, é desenvolvido por tais indicadores econômicos, mas o moderno é do ponto de vista de mudanças de hábitos, comportamentos, mudanças de tipos humanos e de estruturas e instituições sociais. Então é como se fosse assim, o discurso de modernidade ele viesse para justificar porque não está desenvolvido, e como se ele levasse ao desenvolvimento, certas posturas levassem ao desenvolvimento. Então, ok, partindo disso, né, dessa visão de modernidade e focando no centro da cidade, a Rua 30 de Setembro, nós podemos pensar no seguinte, no embelezamento, né, que era tido como moderno, ou seja, casas de arquiteturas ecléticas que, teoricamente, significaria que a cidade era moderna, por ter casarões, né, nossas casas enormes, belas, em detrimento da demolição de muitos casebres, casas de homens comuns. O Código de Postura de 1855, se eu não me engano, ou 53 ou 55, ele fez com que casas que não tivessem manutenção, elas ou a manutenção era imediata ou era derrubada, né? Então, mas também o Código de Postura, né, que foi 3 anos após Mossoró virar uma vila, esse Código de Postura dizia o seguinte: casebres, e dizia lá o que era esse casebre, não pode ter manutenção. Logo, ele era derrubado. Então, a intendência derrubava muito. Eu dei um tapa no microfone. A intendência derrubava muitas dessas casas eram derrubadas. Então, a gente pensando aqui exatamente na Rua 30 de Setembro, né, até hoje, né, nessa visão presentificada, a gente vê muitas casas, e essa região ali da Praça Vigário Antônio Joaquim, muitas casas que estão ligadas a esse embelezamento. Né? Pensando também nesse traçado da Rua 30 de Setembro, e todos os traçados ali do centro tradicional da cidade, como presentes nesse embelezamento, e mas também de uma cidade que tinha seu traçado com a lógica do transporte ferroviário, né, que vem como o discurso do trem, que era necessário ter um trilho do trem para desenvolver economicamente, né. Então a cidade era preparada, seus traçados para isso, né, e pouco se viu de reformas nesse urbano, certo? Então quer dizer, eu vou pegar aqui a imagem para mostrar a vocês, mas eu vou colocar a imagem em si, né? Eu estou aqui no meu caderninho essa imagem, né? Que é um croque, né? De tentar representar Mossoró no ano de 1883, né? Tentar representar essa Mossoró de 1883. E essa imagem a gente percebe o tanto de praças, né? Tanto de praças que existia nesse momento, né? Eu acho que são 6 praças. E a praça e os passeios públicos também eram um sinal de uma ideologia burguesa, da sua diversão, da diversão burguesa. Né? Eles precisavam fazer essa vida, ter essa vida pública. Né? Então, nessa região ali, do centro tradicional, até hoje existem muitas praças. Né? Vou colocar aqui as fotos da época que essas praças eram bastante movimentadas, né, com uma vida no espaço público. Ok, então a gente tem essa visão do que era moderno em um momento chave, né? Então moderno era esse embelezamento, a vida pública nesses lugares de passeio, nesses lugares de passeio, né, essas praças públicas arborizadas. E em detrimento a isso, pensando atualmente numa chave mais atual do que a moderna,
a cidade ela entra num contexto de cidade porte médio, onde a modernidade e o desenvolvimento está muito mais relacionado com uma verticalização da cidade, um centro comercial da cidade, varejista, né? E o transporte não mais ferroviário, mas o transporte rodoviário, transporte por automóveis. Então o que acontece? Como mostra que esse discurso de modernidade ele é muito mais contextualizado do que alguns tentam colocar. Aqueles signos de modernidade, elas não fazem mais sentido no contexto atual, e bem mais que isso. Aquelas casas, né, que se manteram em pé foi graças a um ressignificado dela, né? Ou seja, ela não é mais moradia de certas pessoas, mas ela virou por exemplo, pensando aqui no Palácio da Resistência, né? Não é mais a casa de uma pessoa como era, de um líder como era Rodolfo Fernandes. Hoje em dia é, é a sede da prefeitura, né? Então a gente pode pensar nessa reordenamento em vários lugares para se manter em pé, porque o resto foi demolido ou está no estado de deterioração, né? Bem, então, dentro disso, se a gente está pensando hoje em dia nesses significados de moderno, por exemplo, justifica-se em uma não política, né, de patrimônio cultural, que essas casas mais que antes eram tidas como sinal de moderno, né, que embelezavam, essas casas serem derrubadas para se construir, ou na verdade para se abrigar, estacionamentos de carros para que as pessoas vão a esse centro tradicional da cidade, né? E claro, tudo isso foi possível, né? Essas casas serem derrubadas, casas serem transformadas em lojas. Só foi possível porque até o modo de habitar de uma elite que se diz moderna mudou para que nos anos 60 com o deslocamento para zonas nobres como Nova Betânia. Então o centro tradicional ficou desabitado nesse sentido, né? Não virou mais um lugar que significava ser moderno. Bem, então dentro disso essas casas são derrubadas, né? Porque não há mais moradores lá e porque não tem mais sentido, digamos assim, não tem mais sentido para o urbano, né? E também, pensando aqui na 30 de setembro, várias dessas casas derrubadas e também começa-se um estigma a esse espaço a partir de figuras que passam a ocupar esse urbano como flanelinhas. Então, eles são interligados diretamente querem relacionar eles com o uso de drogas, com a violência. Então se estigmatiza esse centro tradicional, né, principalmente essa parte da 30 de setembro, né, não vê tanto mais uma vida pública nessas praças, né, essas praças elas parecem esvaziadas, sobretudo aqui, né, nessa delimitação da Praça da Redenção e a Praça Vigário Antônio Joaquim, né? Então, por exemplo, de um outro lugar da cidade, para a gente mostrar como é contextualizado esse discurso de modernidade, é que o que era o Caiçara nesse momento, né, da primeira chave da modernidade, que esse é um cinema que significava ser tão moderno. Mossoró tinha vários cinemas, né, essa vida e essa diversão burguesa. E nesse segundo momento chave, então, para se adaptar a essa modernidade, o que Mossoró quer dizer, o que o Caiçara é um centro comercial, um prédio vertical. Bem, isso é uma discussão bem sintetizada, precisaria. Cada ponto desse ele tem toda uma divisão e mais abordagens, né? É muito mais profundo do que apresenta aqui, ao ponto desse vídeo parecer bastante superficial. Mas é isso, é porque a modernidade, né, eu acredito que do seu ponto de vista discursivo, ela é muito mais fluida ou muito mais variável do que se coloca, né? Então, dentro de alguns significados ou de algumas funções para o urbano, várias coisas que antes eram tidas como modernas não fazem mais sentido ao ponto de virarem
verdadeiras ruínas, né?